conversando mais uma vez aqui sobre nosso risco no ar. Hoje vamos bater um papo sobre a questão do risco político, que é um ponto importante porque é um risco que tem uma interconectividade, ou seja, uma influência sobre os variados tipos de riscos que o mercado possui e que, de forma clara e direta, influencia todos os outros riscos para a empresa e que é desprezado hoje no mercado brasileiro. Então vamos bater um pouco um papo sobre isso para a gente poder entender. Em primeiro lugar, o que é o risco político? Então é a capacidade de uma determinada ação política que vai impactar o quê? A economia e o mercado. Então é uma variável externa que influencia de forma direta outras variáveis externas. Não diferente de nenhuma outra forma de risco, né? Já conhecidos dos riscos econômicos, financeiros, legais e operacionais, mas ela influencia. Riscos políticos são dificilmente de ser mensurados, esse é um ponto fundamental. Então a mensuração dele é difícil, por isso que geralmente as equipes que trabalham com riscos, né, geralmente elas descartam a mensuração do risco político, o que não pode ser feita e deve ser, né, de forma clara e direta, executada. Isso é importante. Um ponto para a gente poder conversar um pouquinho sobre a história dele é o seguinte: a história e alguns fatores que contribuem para a questão do Estado ser modernizado, né, um deles é a competição militar, ou seja, a apresentação do inimigo e da ameaça, demanda a criação de um Estado eficiente. E para isso tem o quê? O crescimento econômico, que vai o quê? Emancipar grupos que possam participar de um sistema político. Então o sistema político faz parte do processo de criação de uma nação. Essa foi a parte, na verdade, da explicação, por exemplo, da modernização do Estado americano, tá certo? Na época o clientelismo imperava, né? Ser o cliente, na verdade, imperava. Foi necessária para a colonização, né, dos novos atores sociais, né? Esse é um ponto, por exemplo, da coalização dos novos atores sociais, né, composta por empresários prejudicados pela má administração pública, fazendeiros do Oeste se opondo aos interesses, na verdade, corruptos dos ferroviários. Então houve, na verdade, essa cisão. E uma nova classe média, profissional e urbana, que nasceu para transformar o quê? A governança do país. Então, essa classe política, essa emancipação dessas classes faz com que, na verdade, você crie novas categorias e a política acaba se moldando em função disso. Nós aqui do Brasil temos um problema. A grande maioria dos países, tanto do Brasil como dos países em desenvolvimento, né, querem virar uma Dinamarca. Ou seja, em outras palavras, nós temos que nos desenvolver politicamente. Ou seja, o entendimento comum da política passa a enxergar apenas o quê? A ideologia. Esse é o ponto crítico nosso, tá certo? Então vira-se partido político ou vira política pública, o que está errado, redondamente enganado. Ou seja, presidentes vêm e vão, leis podem ser alteradas, legisladores mudam, mas as regras fundamentais que organizam o Estado e definem a ordem pública devem ser sólidas. Isso é um ponto fundamental, tá certo? E isso às vezes não acontece, que esse é o nosso problema. A gente esgarça o tecido social, tá certo? Nivela por baixo os parâmetros éticos e morais que hoje o Brasil viveu aí até pouco tempo atrás. Estamos numa troca, numa mudança, esperamos que isso dê certo, tá certo? E o Estado fica à deriva, tá certo? Esse é o ponto fundamental. Por essa razão que a segurança pública hoje é uma calamidade, tá certo? Temos aí quase 60 mil pessoas sendo assassinadas por dia, né? 20 mil desaparecem por ano, 100 mulheres são estupradas por dia, tá certo? E a Polícia Federal estima que 80% da criminalidade hoje está ligada diretamente ou indiretamente à questão do tráfico de droga. Então isso é um ponto importante. Dos massacres dos presídios ou dos ajustes de contas, né? Roubo de carga, celulares, etc. Então o que está acontecendo? Os estados brasileiros faliram. Por que faliram? Por causa que o patrimonialismo, né, venceu. O que vem a ser o patrimonialismo? É que o risco político no Brasil atingiu a essência nossa.
atingiu a nossa identidade. E isso tem que estar o quê, senhores? Numa matriz de risco. Tem que estar o quê? Tem que ser feita a interconectividade. Se você não tiver um sistema desse, no nosso caso o Interrisc, vai dizer o quê? O que o risco político nosso brasileiro interfere na economia, interfere no mercado, e isso impacta a empresa, o negócio em si, a gente fica completamente vulnerável. A empresa fica vulnerável. Então, por exemplo, estamos tendo hoje a troca do governo federal, a troca do presidente. O que significa o Bolsonaro assumir a presidência da República? Então, as empresas privadas e empresas públicas devem fazer cenários prospectivos, incluindo quais são os riscos em torno desses cenários. Pergunto, fizeram? Resposta, não. Grande maioria não fez. Eu falo isso com base nos clientes nossos. Né? Fiz agora palestras para alguns clientes sobre cenários pós-eleições, mas muitos, a grande maioria não fizeram cenários. Não levantaram quais seriam as possíveis consequências, quais seriam, né, as possíveis medidas a serem tomadas e os impactos que isso teriam aonde? No business, no seu negócio. Impactos sociais, impactos econômicos, tá certo? E o impacto político por si só. E vamos ter mudanças aí sérias. Por exemplo, teve uma rejuvenação aonde? Na questão do legislativo. Tivemos uma troca forte nesse sentido. O Bolsonaro vem com uma proposta de governo, não sabe se vai dar certo ou não, forte. Isso muda o conceito nosso. Muda a questão do compadrio que o Brasil vinha vivendo há muito tempo. Então estamos brigando para eliminar essas relações promíscuas que nós tínhamos até certo tempo. Então, o risco político que eu quero passar para vocês, uma mensagem muito clara tem que ser feito, tem que ser mensurável, é um risco externo hoje estratégico para o país, estratégico para o Brasil, que as empresas não levavam em consideração e que hoje tem que levar como um país democrático e como um país extremamente competitivo. Então essa é a minha dica para vocês. Temos que pensar em realizar cenários, pensar em realizar principalmente o que o risco político interfere nos outros riscos, fazendo a questão da interconectividade, certo? Usando para isso um sistema para você poder ter isso aí na mão claramente. Essa é a dica de hoje aqui do Risco no Ar. Muito obrigado.